Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, pessoal. Meu nome é Jennifer, sou do grupo de oração Luz do Céu. E a palavra que eu vim trazer para você hoje é o Salmo 1, cujo título é Os Dois Caminhos. Então eu convido você agora a me acompanhar na leitura do Salmo 1. É um salmo breve, porém muito forte, muito edificante. Então vamos lá. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo 1, ele é um salmo pequeno, porém direto. Então, já começa com o título, né? Os dois caminhos. Então, no decorrer da leitura, a gente identifica que tem o caminho dos justos, que os justos são os que seguem a lei de Deus, e o dos ímpios. Os ímpios são aqueles que têm o pensamento contrário à lei de Deus. Então, já no primeiro versículo, ele fala: Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Sabe aquele ditado popular, quem anda com porco farelo come? Pronto, é justamente isso. As pessoas que elas não andam com os ímpios, as pessoas que elas estão longe da presença dos ímpios, essas pessoas elas têm um olhar de Deus diferente, Deus olha para elas diferente. Então essas pessoas, os justos, essas pessoas elas são consideradas como uma árvore. Deus vê como uma árvore. Como diz aqui no versículo 3, os justos é como uma árvore plantada na margem das águas correntes. Então as águas correntes nós podemos considerar que são as graças de Deus. Então elas dão fruto na época própria, pois para tudo tem o seu tempo. A gente começa com a reprodução da árvore, né? Que a gente planta a semente e depois a árvore vai crescendo, os galhos vão ficando fortes, depois vem as flores para embelezar a árvore e em seguida vem os frutos. Então tudo isso é com o seu tempo. Então essa questão da árvore se assemelha muito a nós missionários, que nós estamos na caminhada. Começamos como uma semente e depois vamos crescendo, vamos reproduzindo até dar os nossos frutos na época própria. Frutos esses que são agradáveis, frutos doces, são agradáveis ao olhar de Deus. Já os ímpios, eles não são assim. Os ímpios, eles são considerados como uma palha seca que o vento leva, pois não tem nada. As pessoas que elas não andam conforme a lei de Deus, as pessoas que não respiram, que não procuram viver as leis de Deus, elas são pessoas vazias, elas são pessoas secas, como as palhas. Então, só basta dar um vento que ele leva, ou seja, são outras pessoas, são outros ímpios, outros escarnecedores, que, vulgarmente falando, que jogam a conversa e procura tirar você do caminho de Deus para o caminho do pecado. O Senhor, ele vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. O Senhor, ele sempre está no caminho dos justos. Sempre. Os justos somos nós, que nós estamos sempre seguindo o caminho de Deus. Deus, ele sempre está conosco, ele sempre vela por nós. Nas nossas orações, nós sempre pedimos a Deus que ele sempre esteja conosco, que ele não nos desampare. Então, Deus, ele atende ao nosso chamado. E os pecadores, né, os ímpios, levam à perdição. Então,
os próprios ímpios é que eles mesmo se colocam na perdição. Eles vão para a perdição em seus próprios passos. Então, que possamos sempre ser justos diante de Deus, seguir sempre as suas leis, os seus mandamentos e sempre lembrar, ter em mente que nós somos como uma árvore que começamos com a nossa semente, depois vamos crescer, vamos ter os galhos bonitos, as flores para nos embelezar e em seguida o fruto, que outros irmãos irão provar do mesmo fruto que nós provamos e de lá ele vai plantar outra semente e outras sementes serão plantadas. Então, que louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, por todos os séculos dos séculos. Amém.